Pois é, e o reflexo disso também a gente consegue ver muito claramente na pesquisa, né, Graeb, que a gente viu ao longo desse fim de semana, e a gente vai trazer para vocês alguns extratos dessa pesquisa Datafolha, essa pesquisa que foi divulgada nesse fim de semana, pessoal. Teve uma pesquisa, então, divulgada nesse fim de semana que mostra que mais da metade dos brasileiros acreditam que o presidente Lula fez menos que o esperado nesses 3 primeiros meses do seu novo mandato. A gente separou esse recorte, vai mostrar para vocês, olha só, tá aí a opinião de que o presidente, sobre o presidente Lula, né, fez pelo país após 3 meses. Essa foi a pergunta, você diria que o presidente Lula, nesses 3 primeiros meses de governo, o que ele fez? 18% falaram que fez pelo país mais que ele esperava, no que você esperava. 25% disseram que fez pelo país o que você esperava que ele tivesse feito, que ele fizesse, e 51%, ou seja, um extrato muito maior da pesquisa Datafolha, mostra que, na opinião dessas pessoas que foram ouvidas pela pesquisa, essas pessoas relataram que o governo fez pelo país menos do que se esperava, né? Então, 2% deram outras respostas e 4% não souberam opinar. A pesquisa foi realizada entre 29 e 30 de março, então está aí o extrato dessa pesquisa Datafolha que foi divulgada no fim de semana. Graeb, quero começar desse ponto então com você, desse dado da pesquisa, daqui a pouco a gente vai trazer outros recortes também, Graeb. Pois é, Kenzo. Os petistas vão dizer, a imprensa fica cobrindo, né, não ajuda a mostrar o que a gente fez de bom, esconde o que a gente fez de bom. Mas o fato é que 51% das pessoas não sentem nada, não tem uma percepção clara de melhoria, de criação de algo significativo desse governo. E aí, a gente está falando de gente que, inclusive, não está obtendo a informação empiricamente, vamos dizer assim. Acorda de manhã, abre o armário, vê o que tem para o café, vê o que tem para fazer para os filhos para a hora do almoço, sai para ir trabalhar. É o sentimento das pessoas no país, certo? Você não consegue sentir que tem uma energia diferente no Brasil quando você acorda de manhã. E o governo não criou notícias, não criou fatos que ajudassem a mexer nessa energia, né? O Lula falou, eu quero que o Brasil volte a ser feliz e tal. Não, ele só esbravejou contra juros, só esbravejou contra o Moro, mas o que ele fez de significativo para tirar o Brasil do baixo astral? Nada. A gente dizia muito aqui no Antagonista, antes das eleições, que o PT e o Lula são uma das coisas, não tem novidade, é velho, né? É uma política envelhecida, uma política que já teve seu tempo, né? Ela não apresenta nada que, enfim, fale de um Brasil mais produtivo, mais inventivo, né? São as velhas pautas sociais com menos criatividade do que já tiveram. Repito, importantes, mas elas não bastam para tirar o Brasil da modorra em que o país está. E esse número da pesquisa Datafolha mostra que não é má vontade de jornalista isso. Mostra que é uma percepção que está na pele das pessoas, na pele do brasileiro comum, que vai ganhar sua vida todo dia e não consegue enxergar no mercado de trabalho, nos preços do supermercado, né? Não consegue perceber à volta dele, ao redor dele, algo que realmente indique uma explosão de crescimento, quanto menos de alegria, como gostaria o Lula. Certo. E aí, Graeb, a gente vai trazer agora outros trechos, outros extratos, então, dessa pesquisa, outros recortes que mostram essa pesquisa, dados importantes também que nós vamos trazer para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Papo Antagonista. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Não se esqueça de deixar o like aí no canal, porque assim você engaja para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo aqui. Olha só. Vamos seguir aqui? Aí, tá aí o vídeo, o extrato da pesquisa, em que foi perguntado o seguinte nesse outro trecho da pesquisa. Na sua opinião, o presidente Lula
Está ali, ó, 58%. Vai cumprir parte das promessas, mas a maioria não. Está aí, 58% está dizendo que não e 50% está dizendo que sim. A gente pegou esse extrato da pesquisa, o Graeb até aproximou aí, tirou o óculos, aproximou aí para ter uma leitura precisa, exato da pesquisa. Está aí. Agora o Matheus deu uma aproximada. Obrigado, Matheus. A gente consegue ter uma leitura melhor e o pessoal de casa também consegue. Quem está acompanhando a gente consegue ter uma leitura bem melhor. Aí, nesse mesmo questionamento, se ele vai cumprir ou não as promessas de campanha, está ali, no outro recorte na lateral, perdão, fala o seguinte: vai cumprir a maioria das promessas que fez durante a campanha. 24% acreditam que sim, mas 28% acreditam que não. E no outro trecho ali, pergunta: nenhuma das promessas será cumprida. 16% acreditam que nenhuma das promessas será cumprida e 21% acreditam que nenhuma das promessas será cumprida. Então, tá aí mais um extrato da pesquisa, né, que retrata esses 100 primeiros dias de governo. Foi uma pesquisa encomendada pelo Datafolha, e traz mais esse recorte aí. Já 28% acham que o presidente cumpriu, né, que o presidente cumprirá a maior parte do que prometeu, contra 21% que dizem que Lula não cumprirá nenhuma das promessas. Matheus, pode deixar, inclusive, essa tela com esse dado aí, que eu quero que o Graeb faça uma análise, se puder aproximar mais um pouquinho, que aí o Graeb vai fazendo a análise, vai fazendo essa leitura de uma forma mais transparente para o pessoal de casa. Pronto, agora sim, Graeb, pode ir contigo. Júlio Seguinho, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que uma parte... vivendo no Brasil, o seu grau de ceticismo em relação àquilo que a política vai te entregar de verdade é bastante elevado. Então, eu acho que já tem esse ceticismo natural, né? Já impacta bastante esse número de 58% aí que dizem que só vai cumprir parte das promessas, mas a maioria vai ficar pelo caminho mesmo, né? Enfim, tem gente que diz que não vai entregar nada. A gente precisaria ver aí os recortes entre petistas, não vou chamar de bolsonaristas, quem votou no presidente e quem não votou no presidente nas eleições, né? Certamente deve haver algumas oscilações significativas nos números, mas com esses 58% de ceticismo, com certeza, gente que votou no Lula, né, já está mostrando um certo desânimo, uma certa perda de entusiasmo em relação a um governo que mal começou, né? Se mais da metade está aí dizendo que vai ser meia boca o negócio, é sinal que teve um desgaste na expectativa em relação a esse governo muito rapidamente, né? Então, um governo que realmente está com dificuldade para encontrar a sua linha de ação, uma linha de ação que deixe as pessoas, inclusive aquelas que votaram no Lula e no PT, confortáveis com o que está acontecendo, né? Então, não é só o bolsonarismo que está achando que o governo Lula vai dar com os burros na água, né? Tem uma parcela de petistas e certamente tem uma parcela daquele eleitor que não era apaixonado nem pelo Lula, nem pelo Bolsonaro, e fez uma escolha ali pelo que achava menos ruim, né? Então, assim, governo que está com dificuldade de decolar e está perdendo rapidamente lastro, né, na opinião popular. E, Graeb, é importante a gente arrematar esse assunto da pesquisa agora, lembrando para o pessoal de casa, para o pessoal que está nos acompanhando, que foram entrevistados 2.028 pessoas entre quarta e quinta-feira da semana passada em 126 cidades. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos também. Ainda sobre essa pesquisa Datafolha, hoje, após essa reunião ministerial que aconteceu lá no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, conversou com os jornalistas. A nossa repórter Júlia Schiafarini estava lá e ela captou um trecho da fala, inclusive, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, comentando essa pesquisa Datafolha.
Vamos ver qual foi a avaliação que ele fez. Olha, é evidente que cada um tem uma leitura a partir do olhar da pesquisa. Nossa leitura não é essa, ao contrário, é que o presidente cresceu a sua avaliação não só dentro do público que o elegeu, mas que o presidente, não só uma pesquisa, mas todas têm sinalizado que o presidente tem crescido dentro do público que não votou nele. Então, especialmente esses números apareciam lá no início do ano como pessoas que rejeitavam, porque não tinham votado nele, tinham votado no outro candidato. E houve uma migração grande dessa rejeição para a avaliação de regular do presidente. Então, a leitura é exatamente o contrário, que está havendo, mesmo que lentamente, um processo de conseguir que uma parte das pessoas que não votaram no presidente, que tinham um olhar negativo sobre, mesmo antes do presidente tomar posse, passaram a avaliar a partir de janeiro, nesse período, migraram de rejeição para uma avaliação regular. Então... Grebe, vamos chamar o Wilson Lima para fazer uma análise junto com a gente, então, dessa pesquisa que foi divulgada no fim de semana e que Rui Costa, ministro da Casa Civil, comentou, então, avaliando que não vê como negativo esses números. Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Quero te ouvir sobre esse argumento de Rui Costa sobre esses dados da pesquisa, né? Boa noite, Greg, boa noite, Kenzo, boa noite para você do nosso chat. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação aqui nessa nossa trupe, né, nessa nossa nave antagonística, né? É curioso, Kenzo, porque eu ouvi nos últimos 4 anos a seguinte expressão, isso vindo de vários petistas. O governo Bolsonaro era um governo negacionista, negou o vírus, negou vacina, negou crise internacional, negou crise política. Eu estou vendo que o governo do PT, em alguns pontos, também teima também ser negacionista, né? De fato, o governo Lula tenta mostrar aí um certo otimismo a partir dos dados dos regulares, né, de pessoas que avaliam esse governo como governo regular. Mas o governo regular também é um governo ruim, né, daquele camarada que não gosta desse governo, né, que acha que o governo tem patinado bastante. E eu acho que também esse tipo de postura, Kenzo, ele reflete muito a postura do próprio PT e a visão do PT em relação ao PT, né? Muito se cobra do Partido dos Trabalhadores uma autocrítica em relação a todos os erros dos últimos governos, né, do governo Lula e Dilma. E essa autocrítica o PT nunca fez. Sempre atribuiu a um agente externo os fracassos ou os problemas ou as falhas das últimas gestões, né? É bom lembrar que, assim, em relação, por exemplo, à Lava Jato, que eu vou utilizar isso aqui como exemplo, o PT sempre atribuiu o esquema de corrupção revelado pela Lava Jato a uma ação magnânima, a uma ação indecorosa do ex-juiz Sérgio Moro. E não é bem assim, né? As provas, as delações, as informações que foram obtidas durante toda a investigação provam que tem gente, sim, do PT envolvido naquela maracutaia, né? Então, assim, quando o PT, quando a cúpula do governo federal pega uma pesquisa que não é uma pesquisa das melhores e que mostra que a lua de mel acabou, a lua de mel de 100 dias acabou antes mesmo, né, do que se imaginava, isso mostra que o PT ainda sofre daquele mesmo mal de não fazer autocrítica. E esse é o momento de que o governo, de fato, faça essa autocrítica. O governo não anda bem na seara econômica. O governo tem patinado, sabe, na seara econômica. O governo não consegue impor uma agenda nesse início de gestão, sabe, Kenzo? Então, vendar os olhos para isso é negar uma realidade. E é muito curioso, né? Voltando ao que eu falei inicialmente. Negar uma realidade agora é adotar o mesmo comportamento da gestão anterior.
E além disso, né, Wilson, além de ainda não ter uma agenda concreta que se avalie, que se visualize isso, não tem base ainda dentro do Congresso, né? A gente tem falado isso inúmeras vezes aqui, dessa falta de apoio, de base ali, apesar dos líderes do governo falarem que tem sim, que contabilizam que há um número significativo de parlamentares que estão com a base do governo, a gente sabe que na hora da votação, na hora que o bicho for pegar realmente ali, talvez não esteja desse jeito tão armado quanto o governo, pelo menos vocaliza que está, né? Às vezes sabe internamente dentro do Palácio do Planalto, sabe que não tem, mas vocaliza que tem, né? Graeb, quero te ouvir sobre isso. Bom, eu gostaria que o Rui Costa tivesse citado alguma pesquisa, né? Falou, pesquisas mostram. A gente está falando de uma pesquisa que está aí, tem nome e tem os números, a gente mostrou. Eu não consegui enxergar direito, mas eles existem. Os números do Rui Costa, sei lá, acho que ele estava lendo no ar. Da onde ele tirou essas informações? Eu não vi pesquisas nesse sentido. Na verdade, eu vi outras pesquisas anteriores. Eu não vou fazer a mesma coisa que o Rui Costa fez, porque eu não estou conseguindo me lembrar qual é o nome da pesquisa, então nem vou mencionar. Mas a do Datafolha reflete algo que é palpável no dia a dia das pessoas, né? Não tem uma perspectiva de mudança e de entusiasmo com o rumo que o governo esteja imprimindo ao país. Não existe isso, né? E quanto à base do governo na Câmara, não tivemos até agora nenhum teste dessa base. Na verdade, a gente não sabe qual foi o tamanho da base que o Lula conseguiu arregimentar. Mas, para quem conversa o tempo todo com gente do Congresso, como o Wilson, de vez em quando, como eu faço, né, não com tanta frequência, me parece que as avaliações são unânimes. Não está consolidado. Só a distribuição de cargos em ministérios que aconteceu até agora não bastou nem sequer para resolver o problema nos partidos que foram contemplados com cargos. Como União Brasil, que tem três ministérios, mas não são ministérios que o partido considere deles. Consideram mais como um acerto do Lula com Alcolumbre, com algumas pessoas. Então, assim, nem esses gestos que buscaram atrair gente de fora do espectro original ali de alianças do PT deram certo. Então, não é promissor, né? Chegamos a 100 dias sem base claramente desenhada, sem plano de voo e sem nada de muito grandioso para mostrar. Micou. Deixa eu arrematar uma... Arrematar é ótimo, né? Arrematar o reumatismo, né? Você vê arrematar, né? Acontece, gente. Problema de dicção é isso. Ô, Fono, me ajuda nessa. Mas, enfim. Deixa eu arrematar a opinião do Grebe para falar uma coisa que, inclusive, eu até comecei a levantar esses números, né? Para a gente poder fazer uma nota para o nosso site. O governo vai chegar a 100 dias. E até o momento, nenhum projeto de lei do Poder Executivo atual passou no Congresso Nacional. A única proposta da atual gestão que passou de forma muito curiosa foi justamente a PEC da transição, que foi aprovada já na gestão anterior. Mas passou por quê? Porque era uma pauta de interesse coletivo, porque falava sobre Bolsa Família, né? E criava ali umas condições básicas para que o próximo governo, o governo Lula especificamente, pudesse gastar um pouco mais. E no Congresso, o Grebe, inclusive, já falou isso aqui no programa, né? O Congresso, o parlamento, o deputado ou o senador, essa categoria, eles são muito afeitos a uma gastança um pouco maior, né? Então, assim, deputado e senador gostam de gastar, né? Gasta até aquilo que não tem. Então, eu estou realmente muito curioso para saber
como é que vai se comportar essa base, porque não foi feito nenhum teste, né? O que temos aí é um arranjo de base parlamentar que não está muito consolidado, né? Não está muito consolidado esse arranjo, quer dizer, você tem União Brasil, dizem que dos 59 deputados, pelo menos 20 vão votar contra o governo, independentemente de pauta. Na melhor das hipóteses, estão falando aí que a base do União Brasil seria de uns 30 parlamentares, o que é pouco, partindo justamente da premissa de que essa pasta tem 3 ministérios. O União Brasil, ele, enfim, só para vocês terem uma ideia, tem uma confusão interna, porque uma ala apoia o Bivar, outra ala apoia o Davi Alcolumbre, outra ala apoia o Elmar Nascimento. Então, é um balaio de gatos aquele partido, né? Você não tem controle. Não é como o MDB, por exemplo. O MDB tem um líder, né? Apesar das dissidências internas, mas pelo menos existe uma direção, né? O União Brasil não, juntou ali DEM, PSL e deu no que deu. Então, e o governo Lula até conta um pouco com a sorte nesse início de governo, porque Lira e Pacheco estão ali brigando nos bastidores para saber quem tem mais poder, né? A partir daquela confusão das medidas provisórias que já falamos aqui no programa. Até agora não acharam uma solução. As comissões mistas que eram para ser instaladas amanhã vão ser instaladas só na semana que vem. Então, assim, já está todo mundo quase fora de Brasília, né? O Arthur Lira nem vem para cá essa semana, vai passar a semana em Alagoas. Então, assim, ainda tem isso, né? Enquanto o governo fica batendo cabeça, o fato é que você não tem uma base e o governo Lula, até agora, não conseguiu achar um articulador político que consiga, de fato, criar uma base, né, uma base unificada, a ponto que essa base tenha uma capacidade de aprovar coisas simples, gente, como medida provisória. Olha, é preocupante um governo que não tem uma base nem para aprovar uma MP. Eu estou falando de maioria simples, 257. É uma coisa, assim, é o básico do básico, é o ABC da política, sabe? Então, um governo que começa sem uma maioria para aprovar uma medida provisória, olha, é algo muito preocupante. Não dá para... Isso aqui, gente, estou falando de números, não dá para você enxergar o copo cheio nesse contexto. Não tem como. Nesse contexto, só dá para enxergar o copo vazio. E apesar disso, Wilson, hoje, inclusive, durante essa entrevista coletiva que a Júlia Schiafarini estava participando lá no Palácio do Planalto, o ministro Rui Costa foi questionado sobre essa possibilidade de mudar as MPs por projetos de lei. Ele negou isso, né? Disse, não, a gente não está estudando essa possibilidade, não vê a viabilidade dessa possibilidade, não. Vamos ver, né? A gente vai... o que seria mais um puxadinho, Sim. Sabe? Assim, porque não resolve o problema. O que acontece? Só para você entender, quando você sai de um projeto de lei em regime de urgência, quando você sai de uma medida provisória para um projeto de lei em regime de urgência, o que muda na tramitação do projeto? Tecnicamente, muda. Você não precisa passar esse projeto por uma comissão mista, mas você necessariamente vai precisar encaminhar o projeto para que ele passe numa CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e também por uma comissão temática, dependendo ali do teor do projeto. Então, qual o problema aqui? Se o governo não consegue, e aí, lógico, aí você sai de uma briga, de uma discussão entre não instalação de comissão mista, né, entre a demora para você discutir um projeto de uma comissão mista, e você basicamente pode fazer com que um projeto ele vá para uma CCJ em que o governo não tem maioria na CCJ. Então, o que pode acontecer? Vamos lá. Por que também o Rui Costa fala, porque isso também não está sendo estudado? Porque também não é uma solução boa. Aí você me pergunta, por que, Wilson? Porque se o governo, como ele não tem maioria numa CCJ, se o governo precisar de uma celeridade da CCJ, a CCJ pode utilizar um monte de instrumentos para atrasar a tramitação de um projeto de lei, e o projeto pode dormir lá na CCJ durante meses. Entende? Então, esse é o problema. Então, Oi, Grebe. E tem uma outra questão, né? O governo está com medo de interferir na briga Pacheco-Lira. Porque trocar as MPs por projetos de lei com regime de urgência significaria começar a tramitação na Câmara dos Deputados. Isso é o que o Pacheco, né, o senador Pacheco,
quer evitar que aconteça, ele quer que o Senado continue mantendo um certo poder sobre a tramitação das medidas mais importantes do governo, aquelas que ele considera as mais urgentes, e ele ficaria muito irritado se no meio da briga pelas MPs o governo Lula resolvesse buscar um atalho ali, né? E o Pacheco, digamos que está mais próximo de ser um aliado legítimo do governo do que o Lira, né, que não é aliado, ele seguir ali por interesses, né? Então, ou seja, é um governo que não tem nem coragem, né, para interferir nessa briga que está paralisando tudo na Câmara e no Senado. Tá certa a minha leitura, Wilson? Não, é por aí mesmo, o Grebe. Tem mais um componente nessa história, que é o componente chamado Davi Alcolumbre. Tem um detalhe nessa confusão, porque vamos lá, só para a gente entender a tramitação legislativa, porque isso é importante nesse contexto. Se você entra na tramitação de regime de urgência... Vamos contar logo um bastidor aqui, que o Wilson é conhecido como nosso regimento interno. Né? Ele entende tudo de regimento interno do Congresso Nacional, e é por isso que ele traz todas essas explicações para a gente. Mais ou menos. A lição de casa, amigo, paciência. Nos meus tempos de repórter de cidade, meu primeiro diretor de redação, chamado Ribamar Corrêa, me falava o seguinte, né? Repórter de cidade que não lê regimento interno não tem condições de ler, não tem condições de ser repórter de cidades. Mas, em linhas gerais, quando o projeto chega, ele é apresentado ali no plenário da Câmara, ele vai para a CCJ da Câmara. Enfim, depois que ele passa do plenário da Câmara, ele precisa ir para a CCJ do Senado. E aí que tem outra confusão, né, Greve? Porque o que acontece? Como o Davi Alcolumbre, ele é considerado quase um homem do Rodrigo Pacheco, o fato de tramitar um projeto de lei em regime de urgência lá na Câmara, começa essa tramitação, você pode criar realmente essa tensão entre o Lira, e aí o desconforto vai desaguar onde? Na CCJ do Senado, que é presidido por quem? Pelo Davi Alcolumbre, que ele não tem, ele já provou isso, ele não tem o menor problema de sentar em cima de um projeto, deixar lá, dormindo de berço esplêndido, sabe? Só pra gente lembrar, a nomeação do André Mendonça pro STF ficou na mão do Davi Alcolumbre esperando 3 meses. 3 meses. Então, assim, não é garantia nenhuma que o projeto de urgência, vou resolver isso com um projeto de urgência. Não tem menor garantia. Porque também, assim, porque tudo na política é questão de você, como é que você vai conseguir interpretar e ler o regimento, sabe? Então, e por isso que o Arthur Lira é um cara muito, muito bom, assim, ele consegue manipular o regimento interno da Câmara ao seu bel prazer, entendeu? Porque, assim, quando o projeto sai da CCJ, se não me engano, são necessárias entre 5 e 10 sessões do plenário da Câmara para que esse projeto vá para plenário, para ser votado em plenário. Então, assim, só que o que o Lira tem feito ultimamente? Para você não ter esse interstício, ele ele pede para algum deputado, algum parlamentar apresenta um pedido de urgência em relação àquele projeto. Então, assim, aí você teria uma tramitação um pouco mais célere, porque você não teria esse interstício, né, essa necessidade de esperar 5 a 10 sessões. Para você ter uma ideia, entre 5 e 10 sessões do plenário da Câmara é um período de um mês, trocando bem aqui, trocando bem em miúdos. Então, imagina a situação, vamos lá, fazendo um cálculo aqui bem simplório. Se você apresenta um projeto de lei de regime de urgência hoje é 3 de abril. Vamos lá. Vai para a CCJ. É pelo menos umas 2 semanas para esse projeto tramitar na CCJ. Já acabou abril. Se você não apresentar um pedido de urgência, vai para maio. Você vai esperar a tramitação demorar um mês para poder chegar à votação no plenário da Câmara. O projeto estaria em condições de ir para o Senado ali em meados de junho ou início de julho. Aí já vem recesso parlamentar. Então, assim, imagina um projeto como a reestruturação dos ministérios, os caras analisarem no Senado no segundo semestre, sabe? Esquece.
Então, não é uma solução das melhores no regime de urgência, não. Assim, dependendo, pode ser uma solução pior. Como dizem por aí, né, Grebe? O remendo pode sair pior do que o soneto. A emenda é pior que o soneto. A emenda é pior do que o soneto, né? Boa.